Nós agora chegamos à terceira dimensão, a terceira parte desse ensino sobre o conceito de graça. Nós estamos conceituando isso, ou seja, que isso seja parte de sua crença, parte de sua visão, para que você possa aproveitar os benefícios que Deus deseja para a tua vida. Quando esse espírito de poder dele estiver operante em sua vida, revelando, você vai ter grandes vitórias, você vai passar por provações e vai sair ileso do outro lado. Por quê? Porque a graça está sendo manifestada em seu coração. Por isso eu quero lhe dizer agora algo muito importante. Preste atenção. Nós não recebemos o Espírito de Deus somente para estar habilitados a operar os seus poderes. Nós recebemos o Espírito de Deus e do seu Filho Jesus Cristo para um propósito ainda maior, o de sermos como Ele é. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus, não é verdade? Está lá no livro de Efésios. Sede imitadores. Como que eu vou imitar alguém que eu nunca vi? Alguém que meus olhos não presenciou ainda. Mas ao mesmo tempo que isso não aconteceu, está sendo nos passado que nós precisamos imitar a Deus. Como? Como isso é possível? Eu olho as Escrituras e eu entendo como isso é possível. Pela graça. Por quê? Porque o Espírito de Deus conhece o Pai, vê o Pai, sabe tudo o que Ele é. E quando Ele, sabendo a vontade expressa de Deus, Ele revela essa vontade em meu espírito, Ele está revelando o quê? Ele está revelando aquilo que está no coração de Deus para mim, para você. E essa ação de revelação para que eu ande segundo Ele e dentro de sua perfeita vontade é a dimensão de graça que nos influencia a sermos testemunhas maravilhosas do amor e do poder de Deus. O propósito desta graça em nosso espírito deve ser o mesmo que operava no coração de Jesus quando Ele andou nessa terra. E isto é muito, muito, muito importante que nós possamos, vamos dizer assim, segurar, entender em nosso espírito. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém viu Deus. Nem eu, nem você. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Dá para você perceber? Isso está em João capítulo 1, versículo 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, então, diz o texto sagrado, este o fez conhecer. Então veja, o Espírito Santo revela o Filho e o Filho é a revelação do Pai. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito Santo e o Espírito Santo está em mim. Logo, eu e o Espírito somos um. Automaticamente, eu e Jesus Cristo e o Pai somos um. Por quê? Porque essa é a unidade que Deus quer que alcancemos. Então, se eu sou um com Jesus e um com o Pai, através do Espírito Santo, então minha mente tem que ser exatamente a mente de Deus. Então veja bem, se Deus diz assim: eu quero chegar naquela casa e atender a essa oração do meu filho, como isso vai se processar? Ele fala ao meu espírito através do Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo me revela a vontade do Pai. Eu, recebendo esta vontade divina em meu espírito, eu tenho um corpo, e este corpo anda em obediência à verdade. Eu pego alguma coisa, levo na casa daquela pessoa e eu entrego aquilo, e Deus fez a sua vontade na vida daquela pessoa e dispensou sua benevolência e sua graça através da minha própria vida. Foi assim que Jesus fez o
tempo que ele habitou nessa terra. Ele orava cedinho, de manhã, e ele ia. Então Jesus ia nas regiões e afluíam a ele doentes, enfermos, endemoniados. Todos vinham a ele. E a Bíblia diz que ele os curava e libertava dos seus pecados. A própria graça de Deus encarnada, realizando o quê? A vontade do Pai. Por quê? Nós sabemos isso. Porque estava escrito lá sobre Jesus Cristo que ele viria para dar vista aos cegos, ele viria para curar os leprosos, ele viria para dar liberdade aos cativos. Porque estava cheio de graça e cheio de verdade. Quando João Batista, preso, ele ficou em dúvida se Jesus Cristo era realmente o Messias. Ele envia um dos seus discípulos para falarem com Jesus e perguntarem se Jesus era mesmo o Messias. Então, ele tem uma resposta muito interessante. Ele vira-se para aqueles discípulos e diz: diga a João que os cegos veem, os leprosos são limpos, os aleijados andam e os que estão cativos do diabo são libertos. Foi essa a resposta. E esta resposta foi suficiente para João, porque ele conhecia o propósito da graça reveladora de Jesus. Ele conhecia o propósito de Deus e o dom de Deus para os homens, era isso. Então, este era o Messias. Então, na mesma dimensão, quando nós somos cheios desse Espírito, nossa missão passa a ser idêntica ao do Filho Jesus. Nós revelamos o amor de Deus e graça, sobre influências divinas e revelações divinas, nós levamos essa palavra, nós levamos esse poder em nossas mãos, porque assim como as mãos de Jesus tocavam e realizavam esses poderes maravilhosos, as nossas também foram criadas por Deus para dispensarem esse favor imerecido de Deus para todos os homens. O propósito de Jesus era estar cheio de graça, era revelar Deus aos homens. E quem o via poderia saber como o Pai era. Então veja bem, nessa dimensão, a graça, ela tem o mesmo papel em nós. Ou seja, ela operar em nosso espírito tamanha força e poder que quando as pessoas olharem para você, eles vejam Deus. Deus é amor, certo? O amor se expressa. Então, se o amor se expressa e você está cheio de graça e verdade, como Jesus estava, então ele se expressa de alguma maneira. Ele se expressa num toque, ele se expressa num sorriso, ele pode se expressar num abraço, ele pode se expressar numa doação de um carro, na contribuição de uma quantia para ajudar alguém. Enfim, ele pode ter muitas aparências, depende das instruções que o Espírito Santo está te dando para fazer naquele momento. E Deus te dá o galardão disso. Ele te dá a coroa da vitória, a coroa da vida. Ele nos deu de sua graça para que revelemos ambos, o Filho e o Pai. Esse é o centro. Guarda isso no teu espírito, guarda isso no teu coração. A graça foi concedida a nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, através do sangue da cruz no Calvário. Favor imerecido, não merecíamos. Agora a graça está em nós, revelando a vontade de Deus para que nós possamos em tudo fazer suas obras. Esta graça é uma influência divina em nosso espírito. E a graça, como sendo a dispensação futura, ela nos leva, pela nossa persistência e perseverança na confissão de fé, a vencermos o mundo. E que quando nós partirmos deste mundo, ou Jesus Cristo venha, nós estaremos recebendo dele
um corpo glorificado. Graça é o enchimento do nosso espírito com o Espírito de Deus, que nos habilita a sermos como Ele é. Lembre-se, esta é chave. Isto aqui é chave. Isto vai abrir os céus na sua direção. Vai trazer milagres e prodígios sobre a tua vida. Graça para ser como Ele é. Não para receber os favores de Deus, para que nos tornemos ricos deste mundo, ricos das coisas deste mundo. Não, mas ricos da glória, ricos da unção, ricos da verdade de Deus. Que Deus te abençoe e que estes conceitos possam levar você a grandes conquistas e vitórias no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.